Oi, pessoal, eu sou a Pandora Nerd e esse é o Mais Medicina Podcast. No podcast de hoje, nós vamos dividir ele em duas partes. A primeira parte vai ser sobre obesidade, a segunda parte vai ser sobre climatério e menopausa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal do Dr. Armando Marins para acompanhar mais conteúdo sobre saúde e para sempre que tiver um episódio novo você ser notificado. Aproveita e já deixa o seu like, porque nós estamos começando agora, então o seu like vai ajudar muito para a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo. E hoje eu estou aqui com o Dr. Armando Marins. Ele é médico, ginecologista, endocrinologista, ortomolecular e nutrólogo. E ele vai nos elucidar com a sua sabedoria sobre esse tema obesidade de hoje. Tudo bem, doutor Armando? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui e falando com todos vocês e trazendo o que tem de novo, o que tem de moderno a nível de tratamento sobre obesidade. É um assunto que é muito importante e onde não consideramos obesidade não mais como uma situação estética, mas sim como uma doença. E é para isso que nós estamos aqui para falar nesta tarde com você. Aproveitando isso, essa já é a primeira pergunta. Obesidade é uma doença? Como ela deve ser tratada? Então, antigamente... Aliás, não vamos antigamente. Hoje em dia, muitas pessoas ainda olham a obesidade como sendo um fator estético. E não é. Não é. Embora tenha repercussões estéticas, mas a obesidade é uma doença. E uma doença como tal é multidisciplinar, envolve várias áreas do nosso organismo. Precisamos da ajuda não apenas do médico endócrino, mas do médico, do nutrólogo, precisamos de um psicólogo, precisamos de um condicionador físico, enfim, é uma doença que tem que ser tratada. Eu falo sempre para os pacientes o seguinte: obesidade é um bichinho de estimação que você vai carregar a tua vida inteira, entendeu? Vai estar sempre no seu colo, você dorme com ela, acorda com ela, sempre ao seu lado, 24 horas por dia, onde você precisa tratar e de uma forma adequada. Conforme falei, com orientação de profissionais para que você tenha um bom resultado. E mesmo você chegando ao resultado necessitado ou esperado, você precisa dar seguimento naquele tratamento. Não tem essa de você tratei, estou bem, estou curado, não. Você está apenas sob tratamento, embaixo de um tratamento, de um acompanhamento, mais nada. Você é igual uma hipertensão, igual uma diabetes, igual uma outra doença qualquer. Tem que ter tratamento. E a pessoa sempre tem tendência a ter recaída, a voltar de novo, né? Sim. O que acontece? Existem fatores que interferem na obesidade, que interferem nessa doença. Primeiro, existem fatores ambientais, né, que de acordo com o meio que você vive. Por exemplo, você tem grupo de amigos que você se encontra no final de semana, vamos sair para comer, vamos sair para jogar conversa fora. Então, qual é o final da conversa fora que você vai jogar? É uma comida, é um prato de ontem, uma pizza e tudo mais. Ou então, vamos sair para o futebol. Legal, qual o final do futebol? Dentro de uma cerveja. Não é? Então, quer dizer, isso são fatores ambientais. Existem outros fatores, por exemplo, medicamentosos, fatores, às vezes, o próprio médico acaba causando o chamado iatrogênico, que é causado pelo próprio médico, onde você usa para determinado tratamento de doença, por exemplo, uma doença de Cushing, onde você tem a necessidade de controlar algumas doenças e você acaba fazendo uso de corticoide. Existem, por exemplo, doenças psiquiátricas, onde você faz uso de determinados medicamentos, por exemplo, risperidona, fluoxetina, sertralina, paroxetina, essas outras doenças anticonvulsivantes medicamentos anticonvulsivantes, desculpa, que vão gerar uma obesidade. Existem, por exemplo, esse ano passado passou até algumas reportagens a respeito, o Prader-Willi é uma doença a nível de cromossomo, onde crianças nascem com essa deficiência, são crianças predispostas a desenvolver a diabetes, são crianças hipotônicas, crianças o nível de raciocínio muito lento, e isso deve chamar a atenção da gente, entendeu? Quando você observa uma criança com ganho absurdo de peso, não é? Com crianças com hipodesenvolvimento, até mesmo no nível de crescimento, porque eles têm uma baixa de um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento, e essas crianças vão desenvolver obesidade.
Então, nós não podemos colocar a obesidade como sendo um fator estético. É uma doença. Né? E esse é o detalhe. E esse fator doença, ele implica muito na sua autoestima. Entendeu? Talvez, por exemplo, você que é portador dessa doença, você se sente o pior dos piores, não é? Porque você chega diante do espelho, você se sente inferior, você tem a baixa estima, né? E talvez você esteja até pensando, para mim não tem mais jeito, né? Eu quero jogar a toalha porque já tentei todas as formas de tratamento. E esse fator emocional, entendeu? Influencia de uma forma muito grande. Então eu quero falar para você que está me assistindo, tem jeito, tem saída para você, não desanime, tá? Tem talvez você não conseguiu chegar ao objetivo ainda por falta de uma abordagem diferenciada no seu tratamento. Mas você tem jeito, você tem saída. Então não entregue os pontos. Pode acreditar nisso. E existem diferentes tipos de obesidade, né? Qual a diferença entre eles? Então, conforme eu citei agora, né? Diferentes causas, né? Agora, essas obesidades, que conforme eu falei, existem causas medicamentosas, causas emocionais, por exemplo, até mesmo uma pós-gestação, entendeu? E isso, inclusive, devemos prestar muito bem atenção em mulheres que após uma gravidez, pior numa segunda gravidez, onde essas mulheres vão desenvolver desequilíbrios hormonais que vão gerar obesidade. E outro detalhe importante por exemplo, até mesmo as pessoas às vezes, eu estou com um problema de tireoide, meu hipotireoidismo está causando obesidade. Eu lembro até de um certo jogador que acusou o hipotireoidismo, coitado do hipotireoidismo. Nunca teve culpa na história. Na verdade, você, sem dúvida nenhuma, quando a sua tireoide, que é uma glândula que é responsável pelo seu metabolismo, ela está equilibrada, você vai ter uma vida constante, equilibrada, certinho, o seu metabolismo funcionante. O desequilíbrio vai fazer você reter líquido, vai fazer você ter um metabolismo mais lento. Então você você fica hiperativo, você tem menos ânimo para fazer as coisas, né? Para se movimentar. Então, sem dúvida nenhuma, você vai ter um ganho de peso, mas não a ponto de gerar uma obesidade. Foi o responsável. Sim. Mas geralmente, o que acontece? Observamos que a causa da obesidade tem muito a ver com uma história familiar. Né? Se o seu pai tem uma história de obesidade, ou sua mãe, ou os dois, você já tem uma predisposição, uma tendência. Só que eu sempre falo o seguinte, genética, você pode sair fora. Você vai seguir a sua genética se você quiser. Né? Então, você tem que ficar atento, olha atrás para ver como é que está, entendeu? Opa, tem uma tendência, já vou ficar alerta, ficar atento, entendeu? E outra coisa, alguns desequilíbrios que pode ter, por exemplo, às vezes um problema a nível de relacionamento, às vezes um desemprego, entendeu? Um problema financeiro que aconteceu. Até emocional, né? Sim, mexeu com o teu emocional. O teu emocional, na verdade, ele é responsável por uma gama de problemas, de doenças que podem vir a surgir em você. E isso nós temos que ficar ligados, ficar atentos em relação a isso. Né? Nós temos 2 hormônios que nos dão muito prazer. É a serotonina e a dopamina. E tanto é que, por exemplo, quando você, olha só, você está ansiosa, você está nervosa, aconteceu um problema sério, está desesperado, né? Caramba, o que eu vou fazer? Aí você vai, pode observar, para quem gosta de um chocolate, para quem gosta... se entregou. Então, o que vai acontecer? Você vai lá, come um pedacinho de chocolate. Caramba, né? Como se fosse uma droga. Né? Literalmente como se fosse uma droga. É igual para quem fuma, entendeu? Porque aquilo dali estimula a produção da serotonina, da dopamina. São 2 neurotransmissores importantíssimos no seu bem-estar, na sua alegria, na sua euforia. E eles contribuem para a obesidade porque faz a gente querer mais. Sim, faz você todas as vezes, você começa, até inconscientemente, você é o seguinte, você percebe que todas as vezes que você está ansiosa e nervosa, você quer comer alguma coisa. Que, na verdade, é uma compulsividade. Tá? Eu sempre falo, também oriento aos seus pacientes, existe uma compulsividade. Eu oriento o seguinte, qual a diferença entre você, para uma pessoa, um usuário de drogas ou um alcoólatra? É o que é consumido. Muitas das vezes, o alcoólatra não pode dar o primeiro gole,
tá? O dependente químico não pode dar a primeira cheirada e você, às vezes, não pode dar a primeira garfada. E dizem né? que o açúcar ele é altamente viciante também, porque ele também veio da cana-do-açúcar, né? Da onde a Sim. gente tira o álcool. Sim, e geralmente, olha só, qual é a nossa predisposição da alimentação? Você não quer comer, por exemplo, eu estou nervoso, estou ansioso, estou tenso, eu quero comer uma folha de alface, quero comer uma couve. Não, você quer comer o quê? Uma coisa bem picante, no açúcar e no sal. Né? Você pode observar. O famoso fast food, né? Sim, você quer partir para aquilo dali. É o melhor que tem. Entendeu? Aquilo que vai te dar a tranquilidade, é aquilo que vai te dar o bem-estar. Né? Então, você vai lá, come aquela coisa extremamente calórica, né? E você pode observar. Entendeu? Você fica tranquilo, relax, entendeu? Agora, você observa um outro detalhe. Quando você come isso aí, até a ver com às vezes, da dieta que a gente faz. Quando você come, você se alimenta, você comeu, te deu aquela satisfação, tá? Um tempo depois, você começa a desacelerar. Se você, por exemplo, você está sem comer, eu estou sem comer. Por exemplo, nesse exato momento eu estou em jejum, tá? Então, você faz jejum de 16, 24 horas, 36 horas, não importa. Quando você fica sem comer, você fica o quê? Você fica elétrico, você fica aceso. Tanto é que o pessoal fala o seguinte, bom, eu vou almoçar agora, terminei o almoço daquela maré alcalina, né? O famoso aquela moleza, soninho depois do almoço. Exatamente, vontade de relaxar, porque exatamente o poder que a alimentação tem dentro do nosso corpo, entendeu? Então, é importante a gente observar, tá? Por onde nós estamos indo, tá? Qual lado que nós estamos indo? É o quê? Após um choque emocional, após uma gestação, ou então um histórico familiar, uma compulsividade que nós estamos tendo em relação a quê? Qual a situação? E não adianta, você tem que administrar aquela situação. Mas a causa interfere no tipo ou o tipo só tem a ver com o peso que a pessoa... Não, então, olha só, nós temos o seguinte. O IMC, ele é um método utilizado para fazer uma avaliação, tá? Não tão assim, não tão precisa. Por quê? Porque, por exemplo, se você tiver uma grande quantidade de massa muscular, você pode ter o IMC de 26, 28, 30 e você não está obeso. Mas hoje ainda, tá? A ABESO, que é a Associação Brasileira de Obesidade, né? O que acontece de estudo da obesidade, ela usa o IMC como um certo parâmetro. Porque, por exemplo, se você estiver com IMC abaixo de 18, você é considerado baixo peso. Né? Pode estar até um quadro de desnutrição. Se você tiver 18,5 a 24,9, você é com peso ideal. Acima de 25, já é considerado o que? Qualquer IMC acima de 25 é considerado o que? Um alto risco. Você já está entrando na fase perigosa. Caramba, eu imagino que quem está me assistindo nesse momento já deve estar desesperado. Meu Deus, tem que fazer o meu IMC. Como que eu faço o IMC? Você divide o peso sobre a altura ao quadrado. Desde que você não seja aquela pessoa que pratica exercício físico e tem uma grande quantidade de massa muscular. Porque aí existem outros métodos para avaliar essa massa muscular, que a gente tem a bioimpedância, tem através da ultrassom e outros métodos, tá, que a gente pode usar. Faz diferença de homem para mulher? A questão do IMC? Olha só, na verdade, a composição corporal sim, porque o homem tem mais massa muscular do que a mulher, por causa da testosterona. E a mulher tem uma tendência, entendeu, a ter mais massa gordurosa do que massa muscular. Isso as pessoas que não treinam, tá? Agora, as pessoas que treinam, não. Aí a partir daí já passa a ser diferente. Porque olha só, gente, uma coisa muito importante. Eu vou voltar já a falar a respeito do IMC daqui a pouquinho. O nosso corpo foi feito para armazenar caloria. Lá no passado, porque o ser humano ele era nômade, ele andava de distância em distância, tinha que encontrar um animal para poder matar e comer. Bom, aí quem me garante? Ele não tinha geladeira, não tinha frigobar para armazenar, não tinha fast food, não tinha nada. Então o que ele tinha que fazer? Armazenar aquela caloria que ele ingeriu. E isso aí o corpo retinha aquela caloria, uma forma de armazenamento e sobrevivência dele. Beleza.
Porque ele não tinha noção de quando seria a próxima vez que ele iria se alimentar. Então, o nosso corpo ele foi feito exatamente para isso, para nós armazenarmos calorias e ficarmos gordinhos, né? Então, essa é a nossa tendência. Por isso que vamos ter que lutar a todo momento, né? Batalhar na dieta, no fechamento de boca e tudo mais, para a gente poder dar uma equilibrada. Porque se você deixar, o que o teu corpo quer, ele quer mais que você fique gordo. Entendeu? Então, isso é muito sério. Agora, por exemplo, do IMC de 30 a 34,9, tá? A gente pode classificar aí, no caso, obesidade, o que? Grau 1, grau 2, grau 3, ou leve, moderada e intensa, tá? Então, do 30 ao 34,9 é o que? No caso, a grau 1, leve. Do 35 ao 39,9 é a obesidade grau 2. Entendeu? Já é aquela obesidade já moderada. Agora, acima dos 40 é a obesidade propriamente dito. Eu não gosto muito de falar obesidade mórbida, não, que fica meio assim. Ruim, né? É um estigma muito ruim, não é muito legal. Ainda mais hoje em dia que tudo gordofóbico, não sei o que lá. Eu não sou gordofóbico, na verdade, eu sou ex-obeso. Sou ex-obeso. Para quem me conhece nas redes sociais, você pode, inclusive, entrar no meu Instagram e tentar me localizar lá, ver o meu passado, que era negro, né? Então, era um passado negro, mas o que acontece? Mas eu sou ex-obeso. E essa obesidade é um problema muito ruim. Por quê? Na verdade, você começa a ter as doenças que começam a surgir nesse momento. Tá? A partir mesmo da obesidade, mas a obesidade leve ainda, meu IMC... as doenças vão começar a surgir. A tendência é aparecer, né? A começar a aparecer. Quais são as doenças que você pode geralmente desenvolver? Né? Doenças tromboembólicas, coronarianas, doenças, câncer, por exemplo, câncer de mama, o câncer de útero, o câncer de colo, entendeu? É o câncer renal, insuficiência renal, cálculo renal. Olha só, doenças que podem começar a surgir. Todo mundo que tem obesidade tem uma tendência maior a ter essas doenças. Sim, com certeza. E, olha, para vocês terem uma ideia, perda da visão, porque você tem a tendência a desenvolver, no caso, pela obesidade, você desenvolve o quê? Resistência insulínica. Aí você me pergunta, o que é resistência insulínica? Que eu tenho certeza que você já deve ter estudado, teu médico falar, todo mundo comenta, resistência insulínica para lá, para cá, para lá. O que é isso? A insulina é um hormônio anabolizante. Tanto é que, por exemplo, a nível de academia, de fisiculturismo, para quem pratica, a insulina é um dos hormônios utilizados para anabolismo. É que falam que ele é um hormônio anabólico, né? Exatamente, anabolizante. Ele faz você crescer. O que ele faz? Então ele tem relação direta com a obesidade? Então, ele tem direto, propriamente sim. Por quê? A obesidade leva um quadro de resistência insulínica. O que é resistência insulínica? Vamos lá. Você comeu um pãozinho agora, um carboidrato. O pãozinho você comeu, caiu no seu estômago, é enviada uma mensagem onde o seu pâncreas as células betas do pâncreas vão produzir um hormônio chamado insulina. Qual é a função da insulina? Ele chega lá na célula, bate, célula, olha só, eu estou batendo aqui porque para você mandar os canaizinhos de entrada de glicose para dentro da célula. Para essa glicose ser transformada dentro lá na mitocôndria, para ser transformada em energia. Beleza. A princípio, todas as células vão obedecer. Claro que legal, claro que vamos abrir a janela, as portas, tudo para essa glicose entrar. Só que você, do nada, você começa a ingerir mais caloria. Né? Mais glicose, mais glicose, mais glicose. Essa questão da insulina, ela faz você sentir necessidade de ingerir mais glicose? Tem alguma coisa a ver para você ingerir mais? Quase isso, mas a deficiência de glicose é quase um impulso para que você venha ingerir mais. Porque os níveis de glicose vão cair no sangue, entendeu? Porque a insulina está facilitando, está retirando essa glicose do sangue, jogando para dentro da célula, para ser transformada em energia. Entendi. Então, o que vai acontecer? O organismo, quando ele começa a pedir, os níveis de glicose caíram, então vamos ativar um outro hormônio, entendeu? Que é o glucagon, para poder fazer com que
fecha um pouco essas entradas da glicose no sangue e que estimule também você a comer alguma coisa que tenha glicose ou que se transforme em glicose. Beleza. Só que quando você começa a ingerir grandes quantidades de glicose, o que vai acontecer vai ser o seguinte, vai chegar um momento que a célula vai falar assim, olha só, já tem glicose demais aqui dentro, estou produzindo energia a todo vapor, já tem o suficiente para o que eu preciso para produzir energia para que esse corpo utilize para sua sobrevivência, né? Para sua vivência. Uhum. Beleza, então nesse momento, o que vai acontecer? A insulina, ela não se conforma com essa resposta da célula, então a insulina vai lá, bate de novo, não, olha só, nós estamos precisando nós estamos com um nível de açúcar muito alto no sangue, precisamos abaixar isso aqui. E ela vai falar que não. Olha uma coisa interessante. Quando você começa a ingerir essa glicose, tá, em excesso, tá, o que vai acontecer é o seguinte, existe um outro hormônio também que avisa para o cérebro, tá? São dois hormônios, tá? Que é a insulina, tá? E a leptina. A leptina, eles são dois informantes ao cérebro de que o seguinte, tem caloria o suficiente no corpo. Então fala para você, para de comer que já tem a fonte de energia, a quantidade de energia necessária. Só que quando ela começa a se tornar muito elevada, essa quantidade de insulina e da leptina, porque a leptina é um hormônio produzido pela célula gordurosa, entendeu? Então todas as vezes quando aumenta a quantidade de energia na célula gordurosa... Quanto mais gordura, mais leptina. Mais leptina. E a leptina vai mandar essa informação lá para o cérebro para você parar de ingerir caloria. Só que vai acontecer? Vai formar, quando você tem leptina demais e insulina demais, forma-se, porque você vai começar a estimular as células gordurosas, elas começam a produzir uma célula inflamatória. TNF-alfa, prostaglandina, causa inflamação. Ah, será que isso é verdade? Eu vou dar uma prova para você. Quando você estiver acima do teu peso, se você, por exemplo, apertar o braço de qualquer pessoa acima do peso, você vai ver que a pessoa, tá doendo. Você apertou com muita intensidade, muita força. E, na verdade, você não apertou com tanta força assim. Na verdade, essa pessoa está inflamada. Essa inflamação, as células inflamatórias, elas formam como se fosse um bloqueio e não deixa mais a informação chegar ao cérebro, ao hipotálamo, avisar que tem caloria demais. Então, o que acontece? Forma um bloqueio, forma um paredão, né? Aí, o que começa a acontecer nesse momento? Tá? E você continua produzindo mais insulina e mais leptina, só que o cérebro não recebe essa informação. O que o cérebro faz? Bom, não estou recebendo informação nenhuma. Continua mandando comer. Manda comer. Tá? Aí vai produzir um outro hormônio chamado o quê? Grelina, hoje é garrelina. Tá? Fala assim, olha só, como não recebi informação nenhuma, coma, manda ver, pá! E você continua comendo, começa a comer. Que são o quê? São hormônios orexígenos. Começa a estimular esses hormônios. Uma coisa vai levando a outra, né? Sim. Aí você começa a comer. Você começa a aumentar esse hormônio que eu falei, leptina e insulina. Mas qual é o problema disso? Que a insulina é um hormônio anabolizante, lembra? Uhum. Então, lembra que eu falei que na academia o pessoal usa para ficar, né, fortão e tudo mais? Você começa a ter aumento de insulina. A insulina começa a fazer o quê? Começa a depositar gordura, entendeu? Olha só, gordura a nível de fígado. Então você começa a desenvolver um quadro chamado esteatose hepática. Você começa a aumentar a quantidade de gordura no subcutâneo. Enfim, faz uma arruaça dentro de você. Nossa. E outra coisa, e também você começa a ter a produção de ácidos graxos livres, né? Um tipo de gordura maluca lá, livre no nosso corpo, lá no sangue, e começa a fazer você ganhar mais peso ainda. E aí, o que acontece? É a bola de neve. Entendeu? E você não recebe mais a informação do cérebro que você tem que parar, e você continua comendo, e você ganhando mais... Para nunca mais. Nunca mais. E aí, obesidade. Obesidade instalada. Doença instalada. Doença ao vivo e a cores. Tá? E fazendo esse paralelo com a questão de você querer comer, né, na obesidade, existem casos de a pessoa com obesidade também com desnutrição? Então, olha só. Antigamente, as crianças... Quem eram os bebês saudáveis? Eram aqueles bebês que nasciam gordinhos, bonitinhos, fofinhos, né? Aquela coisa toda, que gracinha, aperta a bochecha. Eram os bebês saudáveis. Os nossos avós falavam, se um bebê nasceu magrinho,
entendeu? A criança é desnutrida, é uma criança doente, aniquilado, raquítico. Era essa a palavra certa, né? Todos os bebês que nasciam magrinhos eram bebês raquíticos. Pois bem, qual é a questão? Na verdade, bebês saudáveis são os bebês magrinhos. Os bebês, entendeu? A gente vai falar, mas então quer dizer que bebê, filho de uma mãe que é tabagista, etilista, ou usuária, né, dependente químico e tudo mais, que nasceu com doença. Não estou falando desse tipo de bebê. Estou falando daquela mãe que teve um pré-natal saudável, tratado, entendeu, direitinho, mas que não engordou na gestação, engordou apenas os 6, 8 quilos que deveriam, né? Não é aquela mãe que desenvolveu diabetes gestacional e aquelas complicações todas que vão ter aqueles bebês macrossômicos, aqueles bebês gordinhos, né? São os famosos bebês com pés de barro, né? Que ficam doentes, predispostos a morrer até pós-parto. Sabe? Não sei se você sabe disso, mas crianças gordinhas, aquelas crianças gordas quando nascem, essas crianças têm grandes tendências a morrerem, né? Grandes chances a morrerem logo após o parto imediato. Por quê? Essa criança, ela sofreu um grande estímulo de insulina. O que aconteceu com ela? Durante a gestação. A mãe começou a comer. Sabe aquele papo de, depois eu emagreço, eu tô comendo por 2. Gente, como que pode uma bolinha pequenininha assim, de célula, e você vai comer por 2? Você, desse tamanhão, e uma bolinha de célula vai te fazer comer? Claro que não. É o teu olho que tá olho gordo, Mas né? a fome aumenta, só não nessa proporção, O né? emocional ajuda a aumentar a fome. Ajuda a aumentar a fome. E o que acontece é o seguinte, nessa mãe, você começa, por ela estar comendo absurdamente, né? De uma forma elevada, o que vai acontecer? Ela tem uma grande produção de insulina. Lembra que eu falei que a insulina é um hormônio anabólico? O que vai acontecer? O bebezinho é o quê? Uma bolinha de célula? Então, essas células estão sofrendo estímulos de insulina. O que vai acontecer? Vai começar aquilo ali crescer. Esse neném nasce desnutrido. Esse sem a nutrição necessária. Não, ele nasce, ele tem até uma certa... Ele tem, às vezes, um certo grau de desnutrição, sim. Porque a mãe, às vezes, come de tudo, menos o que deveria. Menos que deveria. Entendeu? Mas, o que vai acontecer com esse bebê? É um bebê que ele vai ter grandes estímulos hormonais. Então, ele nasceu cheio de hormônio, a insulina dele está altíssima. Se você dosar logo de imediato, a insulina dele, logo que ele nasceu, a insulina está alta, mas não por conta da que ele produziu, mas é por conta também do que a mãe produziu e que vem em cima dele. Beleza. Só que o pâncreas dele, ainda, o que vai acontecer? Tá? O que pode acontecer com essa criança? Logo que ele nasceu, tá? O pâncreas dele é um pâncreas normal. Então produz a dosagem de insulina normal. O que vai acontecer? Só que ele está grande de estímulo. Ele também não tem aquele apetite, não vai comer aquilo tudo. Vai colapsar, né? Vai comer fast food, pizza, lasanha que a mãe estava comendo. Entendeu? O que vai acontecer? Essa criança pode entrar num quadro de hipoglicemia, lesão cerebral e morte. Morte dessa criança, do recém-nascido. E como evita? Como faz para evitar? Exatamente. O que tem que fazer? Dieta. Mas depois que ela nasce, não tem o que ser feito? Então, não. Aí tem que o endócrino entrar, intervir nessa situação para que evite um problema com um colapso como esse no feto. Tá? No caso, no feto não, no recém-nascido já. Né? Então tem que evitar esse problema. E aí tem que controlar a alimentação para poder estimular que o pâncreas dele comece a funcionar de uma forma real, como deveria ser, de uma forma adequada. E não por influência de tudo aquilo que a mãe causou nele. Entendi. Então, e muitas mães não entendem isso. Como pode? Meu filho nasceu com 5,2 kg, 4,800, 6 quilos, e meu filho morreu, o médico veio falar com essa historinha para mim, e não é verdadeiro. A culpa, na verdade, foi dessa própria mãe. Né? Pois bem, então, mas essa... A pergunta que você havia feito... Se existem pessoas desnutridas e obesas ao mesmo tempo. Sim, porque, olha só, o fato de você estar acima do peso não significa que você está nutrido. Entendeu? Está se alimentando certo, né? Se alimentando corretamente. Entendeu? Então, por exemplo, você comer verduras, legumes, entendeu? Frutas de uma forma moderada, que muitas pessoas têm o hábito de fazer isso. Né? Então, eu vou comer fruta porque fruta é um alimento saudável. Né? Eu quero comer fruta porque você esquece que a fruta tem um açúcar dela chamado frutose, né? Que tem um potencial absurdo de elevação dos níveis de insulina no teu sangue.
entendeu? Então, mas eu sou diabético, mas a fruta é uma coisa natural, a fruta é saudável, não embarca nessa não, entendeu? Tem que ter quantidade certa de fruta Sim, por dia, né? exatamente, entendeu? Então, na verdade, olha só, você tem que comer, minha mãe sempre falava uma coisa, é comer para viver, nunca viver para comer. E nós vivemos muito para comer, né? Que enquanto tem no prato ali, a gente está comendo, tem, enquanto não acaba com aquela torta, com aquele pudim, você não sossega, você tem que detonar aquilo dali. Então, isso aí é um problema sério. Então, e você deixa de ingerir os alimentos saudáveis, entendeu? As folhas verdes, cruas. Poxa, olha só, uma cenoura, um brócolis, né? Tantos alimentos saudáveis você deixa de ingerir. Não consigo. Até mesmo, por exemplo, crianças que são mal orientadas pelos pais, entendeu? Ele não gosta não, ele não gosta de comer verdura e legume. Claro, você nunca educou, você nunca parou para orientar o seu filho a comer de uma forma decente, de uma forma correta, como deveria. Entendeu? Então são crianças mal educadas, tá? Na forma da alimentação. Então você educou muito mal, orientou muito mal o seu filho. E isso vai gerar problema, não é para você. É para ele. Tá? É para ele. É lá na frente, é lá na curva que você vai ver esse problema acontecendo. Entendeu? Então, eu falo que é a lei da semeadura. A lei da semeadura, eu acredito nisso, nitidamente, porque não tem como você colher diferente daquilo que você planta. Se você planta cenoura, você colhe cenoura. Não tem como você plantar cenoura e colher chuchu. Plantar repolho e colher abóbora. Planta repolho, vai colher repolho. Planta chuchu e colhe chuchu. Mas olha só, eu tenho plantado coisas boas e colhido coisas ruins. Eu falo o seguinte, a semente, às vezes vem uma semente ruim, né? Uma semente estragada. Né? E acabamos plantando aquela semente estragada e vamos colher um fruto estragado. Por isso que, às vezes, passamos coisas ruins na nossa vida. Né? Não é que você plantou coisa ruim, não é que você fez alguma coisa ruim, né? Conforme estou falando, na lei da semeadura, na lei do retorno, não é porque você plantou uma coisa ruim que aquilo que está acontecendo com você, que você está vivendo hoje, seja uma coisa ruim porque você plantou. Não, plantou a semente, você acreditou que aquela semente era uma semente boa, entendeu? E você, infelizmente, plantou, foi a semente podre. No jardim certo, às vezes no local certo, na hora certa, mas a semente que era estragada, entendeu? Então, doutor, aquele papo que algumas pessoas que têm esse problema da obesidade diz que é obesidade saudável, meus exames estão todos normais. Se estão, não vão ficar muito tempo, né? Tá obesa, tem que fazer dieta, olha, tem que tratar. Eu falo uma coisa, só Deus sabe, tadinho desse corpo, o que esse corpo está fazendo, está sofrendo para manter os níveis de glicose, insulina, colesterol, triglicerídeo, ácido úrico, manter esses níveis adequados. Só Deus sabe esse corpo, que mais ninguém. Porque você vai fazer um exame, esse é um problema. É nós olharmos obesidade, não, eu sou gordinho e saudável. O cara com uma distensão abdominal absurda, né? Porque isso aí é um problema sério. A circunferência abdominal, por exemplo, no homem tem que ser no máximo, olha só, até 102 centímetros. Acima disso aí é problemático, é doença, tá? E na mulher, até 88. De 88 acima é problemático, já é doença. Então, o que acontece? Não existe gordinho saudável, gente. Todo gordinho é doente. Se você usou o nome gordinho, não sou gordinho, sou sobrepeso, doente. Entendeu? Essa é uma ótima pergunta. Qual a diferença do sobrepeso para obesidade? Então, o sobrepeso nesse caso, quando você está dentro daquela classificação, tá? Do IMC, tá? Acima de 25, 26, 27, tá? Até ali, aquela obesidade grau 1, né? A gente pode falar que você é um sobrepeso. Acima daquilo ali, você já é considerado obeso, entendeu? Acima do grau 2 para o grau 3. No grau 3, então, obesidade, aquilo que eu não gosto de falar, mas vou ter que falar obesidade mórbida, né? Que é associado com hipertensão, diabetes. Mas presta atenção, mas obesidade é uma doença que tem que ser tratada. Certo. Não tem como você fechar os olhos para isso. Tá? Não tem como fazer cara de paisagem e botar embaixo do tapete. E qual o melhor tratamento para obesidade hoje? Existem vários, né? Mas qual é o melhor? Então, hoje eu fico, às vezes, assim, muito triste quando eu vejo alguns pacientes
engordando para fazer cirurgia bariátrica. Se vocês Verdade. soubessem o que é cirurgia bariátrica, vocês nunca engordariam para chegar a esse momento, a esse tempo. Tá? Quando que a bariátrica é indicada? Então, o que acontece é o seguinte, na verdade, a bariátrica ela é indicada quando pacientes têm o IMC, tá? O IMC acima, acima de 40, tá? Acima, com as doenças, com as comorbidades, por exemplo, associada à hipertensão, diabetes, a dislipidemia, ou até a obesidade grau 2 para 3, mas associado a essas comorbidades. Entendeu? Então, a cirurgia bariátrica é feita ali, tá? Mas antes disso, e quando há falência do tratamento medicamentoso. Então, olha só, primeira coisa, tratamento de obesidade significa que você precisa ter a gente chama de MEV, mudança de estilo de vida. Você precisa de MEV, tá? Se você não mudar o seu estilo de vida, A bariátrica é o último esquece. recurso, né? O último do último. Entendeu? Você, primeira coisa, mudar. Eu estava falando com uma paciente essa semana. Ela estava falando assim: eu quero fazer só academia, que eu tenho certeza que eu vou emagrecer. Eu falei: você vai perder seu tempo. Entendeu? Você vê o pessoal lá na Etiópia fazendo academia, praticando, você não vê. Por que eles são todos magrinhos, sem estar dentro de uma academia? É o quê? É redução da ingesta de caloria. É isso que nós precisamos entender. O que você precisa fazer é reduzir a ingestão de caloria. Se você não se conscientizar, tá, que o que faz você ganhar peso é a ingesta de altas quantidades de caloria, entendeu? Você não vai conseguir tratar nunca. É por isso que tem o reganho. Tem um reganho, entendeu? Primeira coisa é trabalhar aqui dentro, gente. Eu vou fazer bariátrica. Por exemplo, eu tenho vários pacientes que fizeram bariátricos. Todos eles voltando, porque readquiriram o peso. Eles sabotaram a cirurgia. Tá? Mas vem cá, mas eles fizeram porque eles estavam a fim de fazer? Não, faltou uma conscientização. Eu pergunto a ele: vem cá, o médico conversou com você, o serviço de psicologia orientou a você que você tem uma doença, que você precisa tratar, entendeu? Que você, independente dos problemas emocionais, que você, sabe, aquele apoio, aquela força que você precisa? Não. Eles vão fazer o seguinte: o negócio é a gente cortar, tira o pedaço, joga fora no lixo, entendeu? E continua e toca a vida. Não adianta. Um paciente que eu atendi essa semana, ele já fez a cirurgia 2 vezes. Nossa. E coisa que não é, olha só, não tem como, não é indicado. Ele já fez 2 vezes. Olha o problema, o risco de vida que esse paciente está fazendo. Engordou de novo. Engordou de novo. Então, o que você precisa conscientizar? Olha só, eu tenho uma doença. Essa doença me gera um mal muito sério, tá? Eu preciso, então, ajuda, eu preciso de um socorro de um bom profissional médico, preciso de um bom orientador físico e preciso de um psicólogo. Eu preciso de um terapeuta. Eu preciso de um socorro. Beleza, vamos fazer. Tá? E você saber que você nunca vai poder largar dessas pessoas. Essas pessoas têm que fazer parte da sua vida para o resto da vida, ou melhor, para toda a eternidade, né? Eu sempre falo isso. Aí você mudou seu estilo de vida. Beleza. Você vai mudar com a nutricionista. Olha só, gente, a nutricionista, ela é perfeita para isso. Quem vai te passar a dieta, nós médicos temos ideia de uma boa alimentação e tudo mais, mas quem vai ditar para você? Então, olha só, você precisa de um médico, uma nutricionista, você precisa de um orientador físico e de um acompanhamento psicológico. Quem vai ajudar você, quem vai dar uma boa dieta para você é o nutricionista. Não tem como, eu não tenho como fazer o papel dela, ou dele, do nutricionista. Sim. Precisa disso, precisa desse socorro. O nutricionista vai ditar para você: olha, isso aqui tem tantas calorias, isso aqui tem X calorias, isso aqui você pode, isso aqui não deve. E outra coisa, dieta não é, a mesma dieta não é uma receita de bolo. Assim como receita medicamentosa também não é uma receita de bolo. O medicamento que é bom para mim não é bom para você. O que é bom para você não é bom para ela, mas é excelente para mim. Entendeu? Varia de pessoa para pessoa, de pessoa, né? Para pessoa. É igual uma loja que tem aí, né? De pessoa para pessoa, de mulher para mulher, entendeu? De homem para homem, varia.
Eu costumo dar um exemplo que sempre funciona bem. Tem gente que o paracetamol é maravilhoso, funciona. E tem gente que é o dipirona. Aí tem gente que toma o dipirona, o paracetamol não funciona, e vice-versa. Exatamente. E os dois remédios são para a mesma coisa. O paracetamol ainda tem um agravo maior. O paracetamol, ele é hepatotóxico, entendeu? Tanto é que antigamente se indicava tratar dengue com paracetamol e era um problema, porque muitos pacientes morriam. Qual é o problema? O paracetamol é hepatotóxico, agride o fígado, e lá na época da dengue, o vírus ele atacava onde? O fígado, entendeu? E o fígado já tá alterado. Você vai dar paracetamol, o paciente morria, entendeu? Então, agora, por exemplo, tem pessoas que não podem tomar dipirona. Toma dipirona, dá reação alérgica, toda empipocada. Outras pessoas tomam dipirona com muito bem, obrigado. Também. Outros, pois tem aquele mal-estar e tudo mais. E aí? Significa que não é bom para mim, pode ser bom para você e vice-versa. Entendeu? Então, a dieta, olha só. Por exemplo, como é que eu vou passar uma dieta cetogênica para um paciente? Se o paciente não come carne. Ele tem pavor à carne. Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho como. Entendeu a situação? Sim. Então, jejum. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu passo, por exemplo, jejum. Eu adoro fazer jejum. Eu faço jejum, não tem problema nenhum. Fico muito bem, obrigado. Entendeu? 16 horas, 24 horas sem comer. Fico feliz da vida até mesmo porque, conforme nós estávamos conversando antes, o jejum, ele tem uma ação tão maravilhosa no nosso corpo que ele começa a fazer o seguinte, ele ajuda a autofagia. O que é autofagia? Auto-você. Fagia, comer. Então você come você por dentro. Tá? Então, por exemplo, você há de convir que o nosso corpo é uma máquina. Máquina como essa, ela tem células que dão ruim. Dão ruim. Entendeu? É igual um aparelho. Tem uma pecinha que vai dar problemático aqui, vai dar problema aqui. Entendeu? O que vai acontecer? Você vem ali, trocou aquela peça e a máquina volta a funcionar normalmente. Beleza. No nosso corpo também não é diferente. Tá? Tem células problemáticas, células com doença. Entendeu? O que tem que ser feito com essas células? Elas têm que morrer. Como que você vai saber qual é a célula que está com doença dentro de você que vai ser retirada? Pois bem, através do jejum, quando você fica sem comer, você está dando oportunidade para essas células doentes morrerem. Bom, mas, por exemplo, toda a célula está doente? Não. Por exemplo, tem organelas que estão boas. Por exemplo, a mitocôndria pode estar alterada, mas os microtúbulos estão bons, entendeu? Ou os ribossomos estão legais. Eles vão ser reaproveitados para a síntese de uma nova célula, entendeu? E aquela, por exemplo, aquela parte que estava doente vai ser destruída. Quando isso não acontece... Quando não acontece essa autofagia, essa destruição, o que vai acontecer? Tá? Aí surgem as doenças inflamatórias e tudo mais, e o câncer. O câncer surge a partir disso daí, em cima de células doentes. Entendeu? Inclusive, o jejum é um excelente tratamento para quem, por exemplo, é portador de câncer. Entendeu? O jejum é benéfico. Agora, todo mundo consegue fazer jejum? Claro que não. O jejum intermitente é considerado dieta ou é estilo de vida? Não. Olha só, tem um momento que eu sempre falo o seguinte, você é mudança do hábito, Agora, o jejum é a nível de um dos tipos que a gente lança a mão, um dos meios que a gente lança a mão de tratamento, entendeu? Coadjuvante ao tratamento da obesidade, tá? Agora, sendo que se você faz o jejum todos os dias, por exemplo, o jejum não necessariamente você vai ter que ficar sem comer, sem tomar café da manhã todo dia, porque seu corpo ele é mais esperto do que você imagina. O que ele faz? Ele entra em adaptação. Então ele começa, não vai comer agora de manhã cedo não? Beleza, eu desacelero você todinha, desacelero o teu corpo, entendeu? E o que você vai fazer? Você não vai ter consumo nenhum de energia agora cedo, entendeu? Fica em stand-by. Então, por quê? Eu sei que só vai vir a refeição lá para 1, 2 horas da tarde. Quando chega 1 hora, 2 horas da tarde, você come, pronto, aí ele acelera o metabolismo. Então, você não consegue queimar energia. Então, você engana o teu corpo. Hoje você faz o jejum do café da manhã, amanhã você faz o jejum do almoço, outro dia você faz o jejum do lanche da tarde. Não acostumar, né? Exatamente. É igual, por exemplo, treinamento. Se todo dia você está correndo, eu corro 2 quilômetros todo dia da mesma intensidade, o que vai acontecer? Seu corpo entrou em adaptação. Então você entrou no platô, você não perde peso. Entendeu? E o que é importante a gente fazer para você perder o peso? Você queimar o platô, você quebrar esse platô. E isso você faz intercalando. Um dia você fazendo HIIT, por exemplo. O HIIT é excelente.
O HIIT é excelente. O HIIT você pô, altera. Um dia você corre rápido, outro dia corre, vai mais devagar, outro dia trota, outro dia vai mais rápido. Entendeu? Faz aquela bagunça metabólica no teu organismo. Entendeu? Entendi. Então é importante você fazer isso. Agora, sabendo que o que vai agilizar, o que vai ajudar você a perder esse peso é a redução, tá? A diminuição da ingesta calórica. Não tem como. Outra coisa, mas eu vou passar fome, eu vou ficar assim. Gente, olha só, não tem como fritar ovo sem quebrar casca. Não tem Vai como. sofrer um pouquinho, né? Sofre, é doloroso. Toda mudança dói. Né? Se você mudar, seja o que você for mudar na tua vida, né? Toda mudança dói. Você pode ter certeza, se você hoje está passando por algum momento, se você resolveu tomar uma atitude, você vai sentir dor no início, tá? Mas amanhã essa dor vai dar um sabor de vitória a você, entendeu? Então, mesmo que hoje, sabe, tá parecendo ruim, tá doendo, tá amargando, mas observa que essa mudança pode gerar uma gama de êxitos na sua vida lá na frente, que você nem imagina. Você, caramba, eu precisei passar por isso para tomar tal atitude, entendeu? Para crescer, entendeu? Para chegar ao local mais elevado, para reconhecer realmente que eu sou independente, não dependo de fulano, não dependo de circunstâncias, não dependo de fatores. Não, entendeu? Tipo assim, foi o start da minha vida, entendeu? É doloroso, hoje está doendo, mas amanhã, nossa, sabor de vitória, pode ter certeza disso. Eu soube de alguns casos, assim, quando a pessoa tá com obesidade e tá começando a malhar. Aí ela quer fazer uso de testosterona para ganhar massa magra logo. É indicado a pessoa que tá com obesidade, está começando a malhar, já tomar testosterona? Então, olha só, depende do grau do sobrepeso que você está e tudo mais, que você pode fazer, lançar mão de determinadas substâncias, tá? Para você emagrecer, você não precisa disso, tá? Existem medicamentos que aceleram o metabolismo, por exemplo, derivados de testosterona, tá? Mas você tem que tomar muito cuidado com o que você está usando. Nunca faça uso de uma substância sem uma orientação médica. Se o seu médico te orientar que você pode lançar mão de substância Y, substância X, beleza, entendeu? Beleza, bacana. Mas porque isso aí pode reverter totalmente um quadro. Porque, por exemplo, uma menina que lança mão, por exemplo, hoje tem muitos médicos de plantão dentro de academia, né? O vizinho, a vizinha, porque eu fiz também, pode fazer, dá certo, entendeu? Hoje em dia todo mundo sabe tudo. Sabe. Por isso, de vez em quando, bate lá na clínica, meninas com clítoris desse tamanho, entendeu? Falando grosso, qual é, doutor, tudo bem? Fala mais ou menos assim, aquela voz de pato, né? Então, porque cabelo caindo, quase careca, o rosto parece um choquito, cheio de espinha, cheio de cheio de acne, e enfim, toda poliesculhambada. Por quê? Usando medicação ou uma suplementação de uma forma errônea por aqueles médicos que orientaram, aqueles médicos de plantão que você sabe que existe, né? Então, dando a coisa errada. Tá tudo errado. Gente, você quer fazer, olha só, e uma coisa que muitos profissionais usam, lançam mão e conversam, falam a respeito. Olha só, hormônio é para quem? É para quem vai subir em um palco, tá? Então você faz fisiculturismo, tá? Você vai subir, você vai se apresentar. É para atleta, né? Exatamente. É fisiculturista, seja masculino ou feminino, beleza, top. Vão lá, vão fazer. Mas não vou. Então não tem necessidade, porque o problema é quando você começa. Quando você começa, você não consegue parar, entendeu? Porque você vai suprimir o teu eixo, você vai fazer uma gama de coisas. Mas isso aí é um outro assunto que a gente pode entrar num outro momento, entendeu? Mas veja bem, vejo que não tem necessidade de você lançar mão de hormônio ou derivados hormonais, né, que são semelhantes ao hormônio, para você emagrecer, tá? Fecha a boca, atividade física. Alguma suplementação para emagrecer? Então, tem que fazer, olha só, se você vai fazer o treinamento, o exercício físico, o organismo precisa de suplementação. Até mesmo que nós falamos anteriormente, há um tempo atrás agora, a respeito de obesidade, se está bem nutrido, obesidade desnutrido, sim, porque geralmente você pode estar acima do peso, pode estar com obesidade e estar desnutrido. Entendeu?
Porque o que é importante você fazer? Presta atenção, você ganha massa muscular. E essa massa muscular cresce através de suplementação. Entendeu? Que não precisa ser de testosterona. Não necessariamente hormonal. Né? Então, você faz suplementação, entendeu? Outra coisa, os macronutrientes, que é o quê? É o carboidrato. Ah, mas eu vou tirar carboidrato da minha vida. Você não consegue. Até mesmo que você precisa dele. Tá? Então, você tem que suplementar com carboidrato. Entendeu? Então, você precisa de carboidrato, precisa de proteína, precisa de gordura. Tá? Agora, tudo com baixa quantidade, baixa caloria. Tá? E os micronutrientes, é o quê? Zinco, selênio, manganês, cobre, e por aí vai. O senhor tinha falado sobre compulsão alimentar. Aí me surgiu uma pergunta. A compulsão alimentar leva à obesidade ou a obesidade leva à compulsão alimentar ou eles vivem numa troca? Então, qual a ligação? O que acontece é o seguinte, a compulsão é um problema da parte emocional nossa, né? Então, isso aí, você se torna compulsivo para qualquer situação. Tem pessoas que você vai ver que são compulsivas para o cigarro, compulsivas para a bebida, entendeu? Compulsivas no sexo, entendeu? Compulsivas na alimentação, entendeu? Então, para qual lado que você foi, entendeu? Então, a compulsividade pode gerar obesidade, sim, entendeu? Mas a obesidade não gera... Mais uma vez que você está obeso, entendeu? Aquela compulsividade existe, entendeu? Aquilo ali mexe com o teu emocional mais ainda. Lembra a perda da autoestima, você fica para baixo, desanimado, né? Sem ânimo para fazer as coisas. Então, caramba, vontade de chutar o balde, né? Então, o que você faz? Você se torna recluso, você quer se afastar de todo mundo, você não quer mais conviver com seus amigos, com seus colegas, que você saía noitada e tudo mais, você quer se isolar. Até entendeu? Porque sente vergonha, né? Isso, é a vergonha, constrangimento. Você não se encaixa mais nos padrões da sociedade, que é o quê? Aquele corpo, né, estrutural, né? Aquele, né, o cara que era bombado, a menina que tinha um pernão, entendeu? Então, isso tudo faz com que você comece a se tornar introspectivo. E isso é muito pior, muito ruim, porque agrava mais ainda o quadro da compulsividade e da obesidade. O que atrapalha mais ao paciente obeso, assim, para ele emagrecer? Então, o que atrapalha mais ao paciente, entendeu? É o não reconhecimento da obesidade como sendo doença. Por exemplo, ontem eu estive com uma paciente, essa paciente, ela sofre de obesidade. E ela me procurou e ela já vinha fazendo tratamento há muitos anos, o efeito sanfona. Emagrecia e engordava, emagrecia e engordava. E ontem ela chegou para mim, olha só, ela chegou para mim e falou, doutor, chegou a perder uma boa quantidade de peso, né? Acho que ela devia ter perdido bem uns 15 ou 16 quilos, né? Mas uma coisa absurda de peso que ela perdeu. Ela falou assim, doutor, hoje agora eu reconheci que eu realmente tenho uma doença e que eu preciso me tratar, entendeu? Eu não sou sem vergonha conforme as pessoas falam, entendeu? Porque essa é a fala. Ah, você está gordo, você está acima do peso, que você é uma sem vergonha, você é um safado, você não tem Acha noção. Que é desleixo, né? Você é um relaxado, você não se ama, você não entende. Exatamente, olha só. Então, você tem uma vergonha, olha só o peso da palavra, tem uma vergonha na tua cara e parar de comer. Isso é um absurdo. A pessoa que fala isso é porque não tem noção do problema que aquele paciente tem, da doença que a pessoa tem. E da dificuldade, né, para poder manter o tratamento. Porque, veja bem, aquilo que eu falei, não é só você parar de comer, você pode mudar. Quer ver uma coisa? Você, quando nova, tá? o vestido tá apertado hoje, tô com 18 anos, eu preciso entrar no vestido que ficou um pouquinho apertado. Você fica uma semana sem comer, você seca. Aí depois dos 35, 40, depois da primeira gravidez, segunda gravidez, você fica um mês sem comer, você vai subir a balança, entendeu? Você engordou mais ainda. Você comia um pãozinho, não engordava. Você come uma bisnaga inteira, não engordava. Você come um pãozinho, está engordando. Por que isso? Porque o teu metabolismo muda, entendeu? Tudo muda no teu organismo, na tua composição corporal. Então, é disso que a gente tem que se conscientizar. Nós precisamos de ajuda. Se você é obeso, tá? Você precisa de ajuda. Não pensa que sozinho ou sozinha você vai alcançar. Não vai, tá? Não, eu ouço muito o seguinte, eu estou assim, mas a hora que eu quiser eu emagreço. Não emagrece. Eu já vou te falar, não emagrece. Desculpa te decepcionar, entendeu? Mas você não emagrece, você precisa de um help. Você precisa de alguém que chegue para você, te abrace,
traga você aqui juntinho, olha só, vamos lá, vamos fazer a coisa direitinho, olha, tô aqui para somar com você. Eu estou aqui para ajudar você a sair dessa situação, desse problema que você está vivendo. Na verdade, tudo na nossa vida é dessa forma, né? Sozinho a gente não chega a lugar algum, né? Se nós vamos chegar, precisamos sempre de alguém que nos dê a mão, alguém que nos apoie. E eu entendo que hoje você precisa desse socorro. E hoje você precisa de alguém que fala o seguinte, ó, vamos lá, vamos ficar de pé, né? Você precisa de uma ajuda, sabe? Talvez você seja até me ouvindo aqui, tipo assim, vou jogar tudo pro alto, minha vida já perdeu o sentido, vou jogar a toalha. Não faça isso. Ainda tem saída para você. Não sei qual a situação, não sei qual o momento que você está vivendo hoje, tá? Mas eu digo para você que tem saída, tá? Não desanime, não entrega os pontos, sabe? Não dê vazão para alguém aplaudir a tua derrota, tá? Pelo contrário, tá? Você é vitorioso, tá? Você é guerreiro e vai chegar a posições mais elevadas. Escreve isso para você. E para a pessoa que tem obesidade, também dizem que ela tem mais dificuldade na questão de tomada de decisão, né? Afeta também a questão psicológica nesse sentido. Então, ainda é mais difícil do que para uma pessoa normal decidir fazer dieta. Sim. Porque a pessoa fica tão assim, ela se sente tão ameaçada pela sociedade, é tão discriminada, entendeu? Na verdade, ela fica indecisa em tomar decisões em todos os âmbitos da vida dela, entendeu? Ela não consegue. Entendeu? Se ela tiver, ela é uma pessoa medrosa, vamos botar assim, receosa, entendeu? Ela não sabe se faz, não faz, entendeu? E já ouviu falar, todo gordinho é alegre. Não é, entendeu? Você não sabe o que uma pessoa gordinha, uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa traz dentro dela, entendeu? Então ela sorri, acha graça, legal, não sei o quê, né? Mas olha só, mas não é bem verdade. Isso não significa alegria. Na verdade, nós podemos mascarar muito bem uma situação que estamos vivendo, né? Você hoje pode estar sorrindo aqui até aqui, mas só você e Deus sabe como está seu interior. Não é verdade? Então, às vezes, vontade de jogar tudo pro alto. Às vezes, vontade de avançar no pescoço de alguém e dar uma sacudida e até estrangular. Entendeu? De tudo aquilo que você está vivendo. Mas é assim que sente. Então, o gordinho, o sobrepeso, seja lá como você queira ser denominado, né? Ou obeso, propriamente dito, presta atenção, você precisa de ajuda, você precisa de socorro. Sim. Né? Eu estou com alguns dados estatísticos aqui, eu queria levantar para finalizar com uma pergunta. Existem os números estatísticos que dizem que 62% da população brasileira está acima do peso e a cada 100 pessoas que emagrecem, 94 voltam a engordar. O Atlas da Obesidade estima que até 2030 teremos no mundo 1 bilhão de obesos. Então, por último, para encerrar esse podcast, queria fazer uma pergunta importante para quem está na luta para emagrecer. Qual é a dica que você dá para quem quer perder peso não falhar, não se auto-sabotar durante o tratamento e acabar desistindo ou acabar voltando a engordar depois do tratamento? Então, 20,6% hoje dos brasileiros estão obesos. Olha só a quantidade, 20,6%. Então, é uma quantidade muito expressiva, né? E para você que precisa dessa ajuda, primeira coisa, você se conscientizar que você tem uma doença. Tá? Eu falo o seguinte, o diabético, hoje eu vou acordar de manhã cedo, não vou tomar remédio nenhum, e vou comer tudo quanto é doce, vou dosar minha glicose e vai dar normal. O hipertenso, vou hoje comer comida salgada, gordurosa, não vou tomar medicamento nenhum, e vou verificar minha pressão, aferir minha pressão e vai estar pressão normal. Não é verdade. Para o obeso é a mesma coisa. É você se conscientizar que você é uma doença. Então eu estou batendo na tecla desde o início aqui. Obesidade é doença. Tá? Segunda coisa, doença, você tem a diabetes, você acorda de manhã, deixa eu prescrever aqui, que eu vou lá na farmácia, vou comprar meu medicamento, que eu vou tomar. Minha pressão também está alta, eu vou me medicar. Você não se medica. Você precisa de alguém que entenda do problema para tratar. Então você precisa de uma ajuda. E essa ajuda é uma ajuda eterna. Tá? Não existe por um tanto período de tempo. Não é isso. Você precisa de uma ajuda eterna, entendeu? Para você poder controlar o teu peso, para você tratar esta doença. Se você tiver essa consciência, você não vai ter... Claro, de vez em quando você vai numa festa, você... caramba, dei uma vacilada, poxa, saí com os amigos, entendeu? Mas você não pode tornar aquilo dali uma rotina, uma frequência, porque aí você está sabotando o teu tratamento.
Então, para você não perder o fio da meada, você não perder aquilo que você conquistou com tanto sacrifício, abriu mão de tanta coisa para você, o seu novo peso, para você não passar por aquele efeito sanfona, você precisa ter de um médico que você possa dizer que é seu, né? De uma nutricionista que você pode dizer que é sua ou seu, né? De um preparador físico também que você vai dizer que é seu, né? E de um psicólogo, um terapeuta também que você vai dizer que é seu. Então, são os profissionais que você precisa ter juntinho com você, né? Então, não viva sem eles. Obrigada, doutor Armando Marins, por nos ajudar aqui a tirar todas essas dúvidas. Pessoal, obrigada por terem assistido até aqui. Se vocês assistiram até aqui, é porque vocês gostaram. Então, deixa seu like. Acompanhe o doutor Armando Marins nas redes sociais dele. O Instagram é dr.armandomarins e o Facebook também. Para vocês ficarem por dentro dos próximos episódios, o que a gente vai estar postando aí sobre essa área da saúde, tá bom? Obrigada, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Eu que agradeço. Um beijo grande no coração de vocês. Deus abençoe a todos.